Shalom, shalom, povo de Deus. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Dá um oi, um tchau, alguma coisa aí para ver se você tá me ouvindo. Ótimo. Coisa boa. Deus abençoe o dia de vocês. Vamos nessa. Estamos começando, retomando o nosso estudo de provérbios. Quem tava com saudade aí? Esse estudo tá top, hein, gente? Quem tava com saudade do estudo de provérbios? Eu estava lá na conferência pensando, falei, meu Deus, como é que fica o estudo de provérbios? Quem esteve na conferência também, coloca aí no chat, eu estive na conferência. Deixa eu ver você. Nossa, olha lá, ó. Aires esteve na conferência com a gente, Altair, Rejane. Quem mais esteve na conferência com a gente? Mais alguém? A Aline esteve, olha lá. O povo aparecendo aí, ó. Aline Santos. Marcelo Antunes estava lá com a gente, claro, né? Conduzindo tudo. Olha, a Jéssica esteve na conferência, hoje é o primeiro dia de aula dela aqui. Jéssica, você vai estourar sua mente, Jéssica. Inclusive, os últimos dias estão gravados lá no YouTube, caso você queira rever, tá bom? No YouTube do Pastor César. Todos os dias estão lá. Aí o Azaf, Sandro, Marcos, o Braga estava lá, a Flávia estava lá, a Crislane estava lá. Gente, foram dias poderosos. Eu estava lá, eu. Ah, coisa boa, benção. Foi bom demais, né, gente? Foi bom demais, foi poderoso. Sejam muito bem-vindos. Vamos, vamos orar para a gente começar? Vamos orar? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Deixa eu orar por você. Pai, nós entramos na tua presença nessa noite. Queremos nos conectar diante de ti, queremos nos alinhar à tua presença, queremos, Pai, acessar a tua sala do trono, Senhor. E diante de ti nós queremos nos prostrar nesta noite para te adorar, para dizer o quanto te adoramos, o quanto te exaltamos, render graça, render a ti, Senhor, adoração. Tu és santo, tu és perfeito, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por todos os teus feitos em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, pela conferência O Ano do Nascimento. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu naquele lugar. Obrigado pelos retornos. Todas as pessoas que voltaram para suas casas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. E nós sabemos que nós tomamos posse de algo naquele lugar, sim. Tu és santo e nós te agradecemos. Obrigado por ter nos conduzido até aquele ambiente, Senhor. Eu te apresento a vida deste homem, dessa mulher que está aqui agora, no nosso estudo de provérbios. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, abrir a mente dele agora, abre a mente dela, para que o ensino da tua palavra possa falar conosco. Para que a tua palavra possa ser viva nesta hora e nos acessar por completo, acessar a nossa alma, acessar o nosso interior, gerar transformação em nós. Que a tua palavra seja viva nesta noite, Senhor, e gere transformação no nosso interior. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa sondar corpo e alma e espírito de cada um que está aqui. Retira de nós, Senhor, aquilo que nos trava, aquilo que nos retarda, aquilo que nos impede de acessar o tempo da promessa. Retira de nós, Senhor, maus comportamentos. Retira de nós as brechas, retira de nós tudo aquilo, Pai, que tem nos impedido de tomar posse daquilo que o Senhor já liberou. Nos alinha por completo, Senhor, porque nós queremos e iremos acessar o teu projeto para as nossas vidas, por completo. Todas as palavras que o Senhor determinou, todas as palavras que o Senhor já lançou sobre nós, nós profetizamos que viveremos cada uma delas em sua plenitude. Cada palavra que um dia o Senhor lançou sobre as nossas vidas, determinou,
Desde o seu livro, Pai, nós profetizamos que iremos tomar posse e viveremos 100% do teu projeto para nós. Nada mais, nada menos. Queremos aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Por isso nós te pedimos, visita hoje a vida dele, visita a vida dela, e que o Senhor fale conosco nesta noite, para a honra e glória do seu nome, e em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós tivemos ali 2 dias de conferência e nós pausamos o nosso estudo desde o dia 17. Dia 17 foi o dia da nossa montagem, já estávamos todos ali. Dia 18, 19, dia da nossa conferência. Dia 20, a nossa reunião de diretoria que fazemos todo ano. E dia 21, o nosso retorno. Por isso estamos hoje aqui, retomando. Como é que vai funcionar, Pastor Michel? Bom, já tinha mandado no grupo, mas vale a pena colocar aqui, tá? Vai funcionar da seguinte forma: da mesma forma que a gente fez no dia das crianças, que paramos no dia 12, e no dia 13 nós retomamos fazendo 2 provérbios. Então, de hoje até zerar essa conta, né, que foram 17, 18, 19, 20, 21, 5 dias. Então, provavelmente durante os próximos 5 dias, hoje mais 4, nós leremos 2 provérbios por dia. Amém? Todo mundo dentro aí acompanhando na visão? 2 provérbios por dia. Hoje nós faremos aonde a gente parou, dia 17 e dia 18. Serão os 2 provérbios que faremos hoje. Então pegue papel, pegue caneta. Isso aqui não é Netflix, não enfim, programa do SBT, da Globo. Pega papel, pega caneta, isso é um estudo bíblico. Você tem que se aprofundar na palavra e eu tenho convicção de que algo vai falar com você essa noite. Amém ou não amém? Eu já profetizo desde já. Geralmente eu deixo para profetizar no final, mas eu tô ativado dessa conferência. O corpo tá cansado, mas é um cansado bom, cansado com resultado. Mas a alma, o espírito estão avivados por tudo que aconteceu naquele lugar. Então eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que hoje a palavra seja viva sobre ti, que os teus ouvidos sejam alinhados e que algum versículo desses textos ou algo que você vai ouvir aqui vai acessar o teu coração, vai acessar a sua mente, vai ser chave do céu para a sua vida. Não vai ser A, B ou C que vai revelar algo para você. A palavra hoje vai ser revelação do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre esse novo tempo. Eu profetizo em nome de Jesus. Fique atento. Não se distraia. Não permita estar distraído. Amém ou não amém? Eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje, ah, e já já eu vou chamar ela, porque eu preciso fazer uma apresentação especial para ela, sabe? Não tem como, gente. Não tem como ser diferente disso. Não tem como ser diferente. Então eu vou chamar, mas antes eu vou apresentar. Essa convidada de hoje, Airão, essa convidada de hoje, ela é uma mulher muito especial. Uma mulher, pensa numa mulher pipoca, irmão. Tem uma história extraordinária. A Amy tem uma história muito poderosa, ah, tanto de vida quanto de sete capital. Altair, essa pessoa tem uma história que precisa, Luísa, ser compreendida, entendida, estudada. Adriano Senna, essa pessoa de hoje, ela tem uma história de muita resiliência e de muita transformação. Vocês vão ouvir a história dela aqui hoje e pontos específicos conectados a provérbios, para trazer para você, às vezes, um cenário seu que você vai discernir que você precisa de transformação, passar pelo processo dela. E se tem algo, diretor Júlio César, que acontece quando a gente está nesses ambientes, é que a unção daquela pessoa que está falando no momento é transcorrida.
ela transcorre. Então, eu não sei quem precisa de transformação aí. Eu preciso de transformação. Mas alguém precisa de uma área da sua vida passar e ser alcançada por uma transformação? Hoje tem uma pessoa que carrega essa unção e vai estar aqui. E enquanto ela estiver falando, tem unção transcorrendo sobre essa tela aí, ó, de transformação, mudança de cenário assim, ó, da água pro vinho, tá? Deus mudando o cenário da água pro vinho e ainda assim sustentando tudo, prosperando, fazendo crescer. É um negócio extraordinário. Então, que quando ela estiver aqui já falando, que você receba essa unção sobre a sua vida, desatadora, transformadora. Amém? Eu quero chamar para cá a nossa querida, abençoada, a mulher que cuida de todos nós. Ninguém tem coragem de dizer o contrário. A nossa amada Cris Laine. Cris, vem para cá, minha. Boa noite, boa Oi, noite, pessoal. tudo bem, Cris? Tudo bem? Graças a Deus, é uma honra poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre provérbios com vocês e aprender com vocês também. Amém, amém, amém. A gente está muito feliz de você estar aqui. Ah, isso aqui que eu tô falando para vocês, gente, não é encheção de linguiça, não, tá? Se eu falar assim, ó, quem tem algo para falar da Crislane aí, uma história para contar em 1 minuto, abre seu microfone. Não vamos perder a live. Vamos perder a live. Porque o que vai ter de gente falando aqui não é brincadeira. Então, eu quero muito que você preste atenção aos detalhes dessa live de hoje. O Pastor Sérgio está em viagem ainda, né? Descendo para Balneário. Ele subiu de carro, né? E tá fazendo essa questão desse retorno. Ele tá agora em São Paulo, por isso me pediu para fazer essa condução hoje. E eu fiquei muito feliz por isso. Porque, particularmente falando, eu tenho um carinho muito especial pela Cris, pelo Ricardo, marido da Cris, pelos filhos da Cris. Inclusive, seu filho tá melhor, Cris? É melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Foram muitos levantes durante a conferência, né? Foi, só Deus mesmo. É isso. Eu já quero começar até por aí, Cris, antes da gente ler Provérbios. Presta atenção. Tem ambientes que o céu vai te impulsionar para entrar, que coisas lá fora vão te distrair para te botar para fora desse ambiente, para te chamar para fora. Eu já passei por isso. Eu estava uma vez num treinamento, Matheus, lá de Caxias. Eu estava num treinamento aí no Rio Grande do Sul, Matheus, com Marcelo Antunes, em Porto Alegre. E quando o treinamento começou, minha mãe passou mal lá em Brasília e começou a pensar um monte de coisa errada, começou a querer entrar em pensamentos depressivos. Bom, e aquilo foi me desconcentrando. Eu queria sair dali, pegar um avião e ir para Brasília. Até que eu conversei com o Antunes e ele falou: calma, respira, presta atenção. O inimigo está querendo te tirar desse ambiente. E foi um dos lugares que mais gerou transformação ali de treinamentos. Essa semana isso aconteceu também, né, com a nossa conferência com a Cris, comigo, né, e acaba que os nossos corações são um alvo. Pega essa chave antes de eu ler Provérbios para você. Pega essa chave. O inimigo ele vai bater, ele vai tentar acessar através de você, mas às vezes ele não vai conseguir tocar em você. Aí ele vai, Jana, ele vai e faz a curva, ó. Ele tenta achar algo que acesse seu coração e que esteja Uhum. descoberto, que esteja descoberto, que esteja fácil de acessar. Então nós devemos sempre estar em oração, cobrindo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, tudo que carrega o nosso nome e nosso sangue. Porque senão o inimigo vai acessar algo. E este algo, quando receber essa pancada, por tabela vai acessar o seu coração. E o inimigo cumpriu o seu objetivo. Então, quando você estiver num ambiente como esse, né, que nós estivemos nesse fim de semana, e algo acontecer lá fora, não abra mão do ambiente. Uma grande transformação está chegando. Apenas ore, porque o céu está no controle e é o céu quem dá o escape e o livramento. Vamos ler Provérbios? Vamos. Vamos ler Provérbios. Eu queria. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Deixa eu ver. Hoje nós vamos fazer um negócio especial. Deixa eu ver quem tá por aqui. Vamos fazer um negócio diferente. Airão, vamos sacudir, Airão. Vamos fazer um negócio diferente.
Vamos fazer um negócio diferente. Pronto, tá aqui, ó. Caleb, vai ser você mesmo, Caleb. Fala comigo, meu pastor. Você tá bem, Calebão? Tô bem, meu pastor. Coisa boa. Eu quero te pedir para você ler Provérbios capítulo 17 para nós. Amém. Amém? Lê o capítulo 17 para nós, depois o 18 eu peço para outra pessoa ler. Positivo. A versão que eu vou estar lendo é na King James atualizada, tá bom? Feito. Então, o versículo primeiro vai dizer assim: Melhor o bocado seco e sua inquietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são os seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre as transgressões busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião. Portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que, Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve a mão do tolo o preço para cobrar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Meu Deus, que texto, hein? Que texto, que texto. Obrigado, Caleb. Amém. Eu queria que você relesse para nós, Caleb, o versículo de número um. Leia para nós o Ok. versículo de número um. Melhor é um bocado seco e sua quietude
do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Vocês pegaram esse texto aí ou não? Esse texto é forte mais, gente. É como se o céu, Marcelo Greco, é como se o céu estivesse falando assim, ó. É muito melhor, sabe? Vale muito mais. Relê esse texto, cara. Eu preciso que essa pessoa discirna isso. Tá nascendo algo aqui. Relê esse texto. Perfeito. É melhor um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. O contrário de contenda é paz. Esse texto ele está dizendo para nós que paz vale muito mais do que uma casa cheia de abundância e sem propósito. Eu vou repetir para você entender. Ah, a gente está crescendo. Ah, a gente está prosperando. A que custo? Porque o texto está dizendo que paz vale muito mais do que abundância debaixo de guerra, debaixo de contenda. É isso. Olha só que frase, hein, Azaf? O Azaf colocou no chat agora: crescer sem propósito é inchar. Meu Deus! Azaf, eu senti que você tá meio off, mas agora eu te respeito um pouquinho mais. Cris, olha essa pancada que o Azaf deu aí, ó. E, Crescer. Michel, Oi. se você for no NVI, que o NVI ele já vai no olho da pessoa, né? Eu gosto Sim, muito do King James. Mas, o NVI, às vezes, quando você muda, né? Me ensinaram isso aí. é Que isso aí. melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Meu Deus. Exatamente. Olha aí, gente. Pega a Na chave. verdade, é, eu, eu até anotei, né? Não adianta prosperidade se não há paz. Deus, ele não valoriza relacionar. Deus, na verdade, ele valoriza relacionamentos saudáveis, né? Acima de aparências e status. Às vezes, gente, eu falo que às vezes as pessoas elas querem tanto crescer que eu falo financeiramente, vou pegar a parte financeiramente, pensa tanto em dinheiro, em crescer financeiramente, mas quando chega em casa, a sua casa é um lar de contendas, de brigas, de desavenças, que a única coisa que ele sabe fazer é só trabalhar das 8 às 18, chega em casa, sua casa é desorganizada. Às vezes é melhor você estar em harmonia em casa do que às vezes ter só dinheiro, Meu Deus. entende? Então, eu falo porque, assim, eu tenho vivido pessoas dentro da minha família, entendeu? Que a única coisa que eles têm é dinheiro. É. Mas o lar é contendas, é brigas, é doenças, toda hora é um filho que tá gripado, é contendas entre. É muita coisa, Ah. gente. Mas Deus não tá naquele lugar. O que que adianta? Cris, eu vou pegar essa chave aí que você deu esse gancho. Olha esse gancho que você deu de família. Pega esse gancho aqui, gente. Quem aqui é casado, levanta a mão. Você que é casado, você que tem família, levanta sua mão aí. Você que é casado, tem sua casa, seu marido, seu filho, sua esposa. Amém. Ótimo. Perfeito. Deixa eu te dar uma chave aqui, então. Você que está aqui, que é casado, eu vou te dar uma dica. Preste atenção. A Cris soltou isso aqui, só que eu senti que você não pegou. Cris, presta atenção. Não existe prosperidade lá fora que sustente um ambiente de caos interno aqui dentro, sabe? Não tem. Exatamente. Se a vida é um equilíbrio, gente. É um equilíbrio. Não tem como o cara tá com um casamento rachado e prosperar nas finanças. Não tem como sua casa ser um ambiente de pressão e você tá prosperando no trabalho. Não tem como o seu CNPJ prosperar, avançar, crescer. Isso aqui é provérbios para empreendedores. É para quem quer crescer, para quem quer vencer. Não tem como se você não gerar um ambiente de equilíbrio. O desequilíbrio te quebra. O desequilíbrio te racha. Anota uma pergunta aí no seu papel. Anota para não ficar sem caneta.
Coloca aí no seu papel. Hoje, aonde eu habito. Anota aí. Hoje, aonde eu habito. É uma casa ou é um lar? Você sente desejo de voltar para casa? Você sente desejo de ter um momento com a sua família, de jantar em casa, com a família reunida? Ou você prefere ficar no escritório até mais tarde? Como é que está o equilíbrio dentro da sua casa? Anota isso aí. Se faça essa pergunta. Você precisa ter essa chave clara dentro de você, porque ambientes, Cris, de guerra interna, eles vão anular qualquer prosperidade externa. Tarlin do céu, anota isso aí, Tarlin. Isso aqui é frase lá pro Instagram. Olha o que que o céu desceu. Ambientes de guerra interna anulam qualquer prosperidade externa. Às vezes, você está criando um ambiente externo poderosíssimo, mas você não tem gerado governo no ambiente interno, não tem tratado o ambiente interno. Ou seja, a paz, Aires, a paz, que é o que esse texto está falando de paz. Paz e contenda. A paz, ela não procura só bens, recursos. A paz não está na realidade, eu vou até melhorar. A paz, ela não está nos recursos, ela não está nos bens. A sabedoria não está nos recursos, não está nos bens. Ela está num ambiente equilibrado, de paz. Ela está num ambiente, sabe, que sustenta essa verdade, num ambiente interno que sustenta essa verdade. Cris, você tem muitos anos que você está conectada nesse propósito. A gente estava lá na reunião de diretoria e foi perguntado assim: Solano, quantos anos você tem com o pastor César? Aí o Solano, eu gosto que ele conta igual basquete, né? Cada ano é três, cada ano é dois. E aí a Cris já vem corrigindo, ó. Peraí, eu tenho tantos. Todo mundo começou a calcular os tempos. Preste atenção. Eu vou fazer uma pergunta para você, Cris. Primeiro, eu queria que você contasse para essas pessoas há quanto tempo você está nesse propósito, quanto tempo você se conectou, como que você conheceu César, como que você se conectou a esse propósito, para que a gente pudesse começar a entrar, porque esse texto aqui ele já fala muito na sua história. Mas eu queria que você falasse um pouco para nós, para que as pessoas possam te conhecer. Então, eu tô na empresa tem 9 anos e o César já falou que não vai mandar ninguém embora, né? Então ele vai ter que me aguentar pro resto da vida. E assim, gente, a minha vida ela é um processo diário. Eu entrei em 2017, até hoje eu trabalhei em 3 empregos e eu vou encerrar na 7. E assim, eu entrei, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, trabalhei 10 anos numa empresa, eu lá também eu fazia tudo. E quando eu saí de lá, fui no ramo imobiliário, e foi uma fase da minha vida, assim, em 2016, que não estava muito bem. Minha irmã começou a trabalhar, conheceu o César num espaço de vida saudável, começou a trabalhar com o César em 2016. E aí, através da minha irmã, eu tive a oportunidade de vir trabalhar com o César em 2017. Só para vocês entenderem, eu entrei trabalhando na Sete como CLT. Eu acreditei em algo que eu nem sabia se ia dar certo com tudo que o César me falou. E aí, então, assim, eu entrei CLT, depois aí o César veio com algo pra gente de sermos parceiros, né, donos do nosso próprio negócio. Eu fiquei com medo, confesso, né? Quem não? Acho que todo mundo, todo mundo acreditou naquele sonho dele, e a gente falou, vamos e vai dar bom. E foi bem isso. E aí aí eu virei parceira da Sete. Em pouco tempo veio outro projeto de implementar a empresa, né, para expandir. E aí o César me convidou para ser diretora comercial. Gente, e aí eu tinha que
cuidar de pessoas. Eu não sabia cuidar nem da minha vida. Calma aí, Cris, calma aí, calma aí, calma, calma, calma. Eu vou ter que interromper esse negócio aqui. Eu vou ter que interromper. Porque tem um ponto aqui legal. Tem um ponto legal que a gente não pode pular. Vamos lá, Certo. você falou que a sua irmã conheceu o César lá na Herbalife. Você não falou esse Hum, nome, mas eu sei o nome. Foi lá na Herbalife, tomando um shakezinho da Herbalife, né? E isso aí, mesmo. ela se conecta ao César, começa a trabalhar com o César e te conecta ao César. Foi isso? Isso mesmo. Quanto tempo depois que Exato. ela começou a trabalhar com o César? Quanto tempo depois você começou? A Cris entrou em agosto de 2016 e eu entrei em janeiro de 2017. Então eu Metade, tenho até azar. metade do ano. Cris, a pergunta que muita gente pode se fazer é a mesma que a gente fez lá na live do Nassim. Mas não era correto, então, a sua irmã ter sido chamada para ser diretora? Então, Não era a lógica dos fatos? Porque, sim. porque as pessoas se perguntam esse tipo de coisa, só que presta atenção, gente. Tudo é questão de propósito, tudo é questão de destino, tudo é questão do quanto Deus te enxerga. E não importa o tempo, a ordem dos fatores. Quando Deus te escolhe para algo, Ele te busca onde você estiver. Quando Deus te escolhe, Ele seleciona o seu nome. Você estando antes ou depois. Então presta atenção. Muita gente pode se perguntar algo desse tipo. Mas uma coisa que eu tenho convicção, Cris, é que foi o Senhor que te escolheu. Amém. Porque eu sei que a sua família está aí fluindo, sua irmã está conectada, você está conectada, as coisas estão fluindo. Só que a história que foi construída, a história que você vai ouvir aqui a partir desse ponto, você vai entender que foi a mão de Deus. A mão de Deus trazendo a Crislaine para esse propósito, né? E não só trazendo para esse propósito, mas também para que ela pudesse cuidar da casa dela, para que ela pudesse instruir a família dela. Deus fez uma virada. Eu vou te explicar sobre isso aqui para vocês entenderem. Presta atenção. Caleb, lê para nós o versículo 3. Bota, eu gostei da versão do Airão. Bota na NVI, Calebão, para a gente ver. Coloca no versículo 3. Eu vou começar Versão aqui com o NVI. 3. Tá, versículo 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Meu Deus do céu. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro. Mas é o Senhor que prova os corações. Que texto. Deus, ele vai provar, Cris. Você que tá aqui, ó. Deixa eu ver quem tá aqui. Adriano Senna, Aline, Altair, Andrews Bernardino, Ayami, Bianca, Camila. Presta atenção. Deus, Damiana, ele vai provar o seu coração constantemente. Isso não é uma vez na vida, não, tá? Constantemente você vai receber uma visitação do Espírito. Essa visitação visa medir, pesar, provar o seu coração. Sabe o que é complicado? A gente não sabe a data dessa visita. O que é complicado é que essa visita ela não é anunciada. E por hora, por diversas vezes, o Espírito pode te encontrar com o coração de uma maneira que ele não vai te deixar passar para a próxima fase. Eu vou explicar um pouco melhor isso aqui. Preste atenção. O céu não fica te visitando à toa, não. Ele vai te visitar, Cris, no momento chave, no momento da virada. No momento assim, eu vou lá avaliar o coração dela. E dependendo da maneira que ele te encontra, o milagre chega. Dependendo da maneira que ele te encontra, você repete um ciclo, uma estação. Aprovação ou não. Aprovação ou volta para o final da fila. Então, por isso que isso explica o porquê muitas pessoas estão vivendo vidas de ciclos. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, quantas pessoas sentem que áreas das suas vidas estão vendo ciclos, vai ter gente aqui que vai levantar a mão. Áreas da vida repetindo ciclos. Porque você ainda não entendeu a prova
que vai te fazer virar essa fase, essa estação. O que esse texto está dizendo, Caleb, para mim, para você, para todos nós, é que Deus ele prova o nosso coração antes de nos liberar para um destino profético. Só que as pessoas, Cris, elas estão esperando do externo a solução que vai colocar elas. Ah, eu vou falar. Marcelo Antunes, eu vou falar que eu não sou baú para guardar segredo. Lilian, eu vou soltar, Lilian. Depois você atende o povo lá no escritório. Escuta, escuta isso aqui. Pega essa chave, Janaína. O povo está esperando de pessoas a transformação da vida delas. O povo está esperando do cenário perfeito. O povo está esperando da política. O povo bota a culpa no dia de sol, no dia de chuva, porque não vendeu, porque está chovendo. O povo bota a culpa em A, B, C, só em ambiente externo, Airão. Mas ninguém entendeu que para mudar de fase não é de fora, é de dentro. O céu não está dependendo de cenário, o céu está dependendo do seu posicionamento interno. O céu não está olhando para a chuva. Se o seu coração estiver alinhado, meu irmão, e ele tiver que fazer parar de chover, ele vai fazer parar de chover. Você não está entendendo. Eu preciso que você pegue essa chave. Eu preciso que você entenda. Não é, eu vou repetir bem forte, que é para você ouvir isso aqui. Não é o cenário que define a sua aprovação. Não é o tempo que define a sua aprovação. Não é a política que define a sua aprovação. Não é o cenário econômico, social, financeiro, educacional que define a sua aprovação. Não é. É a resposta que você dá no dia da aprovação. É isso que faz você romper o seu destino. Anota isso aqui no seu papel. Coração aprovado. Coração aprovado. Abre portas que o esforço não abre. Ah, não, gente. Eu tô inspirado, a conferência me inspirou. Coração aprovado abre portas que esforço nenhum é capaz de abrir. Então cuida do teu ambiente interno. Cuida, esteja pronto. Começa a pensar assim, ó. Já que eu não sei a hora que ele vai me visitar, já que eu não sei a hora que essa visita vai chegar, a casa precisa estar arrumada o tempo todo. Precisa estar perfumado o tempo todo. O banheiro precisa estar limpo o tempo todo. Pegou ou não? Cris, eu queria que você pegasse esse gancho e continuasse construindo essa história. Você teve um coração, você recebeu uma visitação, teve um coração aprovado por Deus. Seu nome foi soprado por Deus. E quando isso acontece, você vai para a diretoria. A, a primeira diretora comercial mulher da empresa. Conta um pouco mais disso, Cris. Como que foi esse desafio, né? Entrar no meio desse bando de brutamonte que a gente tem aqui, esses caba bonito, cheiroso. Conta pra nós, como é que foi isso aí? Então, né? Era só eu de mulher, na verdade, né? E a doutora Adriana também, algumas vezes ela ainda participava das reuniões. Mas, na verdade, eu tenho até que agradecer, porque os meninos, eles são meus irmãos. Eu olho para eles assim, eles sempre teve um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Eu tenho por eles também. E assim, sou muito grata pelo acolhimento. É, é inexplicável, na verdade. Eu falo que o respeito, ele cabe a mim, entendeu? E os meninos também, eles sempre me respeitaram muito. E eles sempre tiveram olhos para mim como irmã mesmo. E para mim isso faz toda e fez e faz, né? Toda a diferença. Então, assim, eu sou muito grata pelo acolhimento, pelo cuidado. E é bênção.
Então, o que que acontece? Dando continuidade, né? Eu fiquei pouco tempo na área comercial, é até engraçado, porque assim, quando eu entrei na área comercial, gente, eu não tinha ninguém. O César fez comigo como ele fez com todos, né? Te vira. Eu já falo assim, Diretora de si próprio. Diretora de si próprio. isso mesmo. E aí fui construindo, né, a minha equipe. Agora pensa, eu não sabia nem liderar a minha vida, tinha que liderar a vida das pessoas. Eu falava, meu Deus, eu não vou dar. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que eu chorei. Eu falei, gente, eu não dou conta disso aqui. Porque eu sou muito mãezona, né? Então eu via as pessoas sofrer, eu sofria junto, eu pegava aquilo pra mim também. E assim, e eu tava com meu filho pequeno e eu viajava muito. E é tão sério que o pastor Michel falou que era eu viajar, ficar um tempo fora, meu filho adoecia, parar no hospital, era um negócio, gente, vocês não têm noção a guerra que eu passava. Naquela época eu não tinha muito entendimento que eu tenho hoje nessa parte espiritual, de fato, né? E assim, eu falava, gente, mas por que isso? E era muito difícil, vocês não fazem ideia. Só que eu ficava sempre quietinha no meu canto, fazia o meu trabalho, tentava entregar com a maior excelência que eu conseguia. E eu tinha uma equipe muito bem alinhada, pessoas incríveis no meu time. E chegou um determinado ano, que eu já nem. Acho que foi em 2020, se eu não estou enganada. Eu acho que foi em 2020, em dezembro de 2020, se eu não estou enganada. Nós tivemos uma reunião e foi muito interessante. Gente, a importância da obediência. Eu lembro como se fosse hoje. O Antunes fez uma reunião comigo, falando sobre o meu ano, né? Me dando alguns direcionamentos, orientações. E aí o César pediu para falar comigo, né? E aí tudo bem, né? E nesse dia ele me Alinhamento de passou. expectativa, Cris. Exatamente, estava tentando achar essa palavra aí, um alinhamento de expectativa. E foi assim, extraordinário. E é tão engraçado, gente. Vocês estão me vendo isso assim, mas eu não era assim. Eu era bem diferente de verdade. Nesse alinhamento mesmo de expectativa, o Antunes, ele falou do meu trabalho, né? E aí ele só veio com mais. Mas tem algo que você precisa melhorar. E eu, meu Deus, o que que eu preciso melhorar, né, gente? E esse mais era a minha aparência. Gente, eu só usava roupa preta, roupa marrom, não era de maquiagem. Tá aí, ele é prova viva disso. Os meninos mesmo sabem. Eu era assim, eu era aquela que queria sentar no fundo mesmo, assim, lá eu ia nos eventos, queria sentar no fundo, não queria entrar e sair, que ninguém me enxergasse mesmo. Eu tinha muita dificuldade, eu não gostava de ser vista, não gostava de falar. Demais, vocês não fazem ideia. Ixi, era sem chance, tá? Não falava mesmo. Então, assim, eu tive muita dificuldade mesmo. E foi um desafio muito grande para mim quando o Antônio falou assim, Cris, começa a melhorar, colocar mais cor em você, que você está sendo vista, você está sendo enxergada, as pessoas estão te vendo. Você é a única diretora mulher. E tipo assim, meu Deus. E aí foi um processo para mim também. E isso, nós estamos falando de 4 anos, entendeu? Não foi da noite pro dia. Foi um processo, eu busquei ajuda também, entendeu? E daí de lá para cá as coisas foram acontecendo. Mas nesse dia, o César me trouxe uma outra oportunidade. Para você ter noção, o tanto que, às vezes, você, colaborador, acha que você não está sendo visto. E você está sendo muito bem visto e muito bem observado. Nada passa, tá? Então, dê o seu melhor sempre, porque você está sendo visto. Foi um cuidado tão grande de Deus comigo nesse dia, porque o César falou assim, Cris, eu queria te dar uma outra oportunidade, né? Tava ele, e o Antunes, e aí ele pegou e falou que Deus, que ele tinha orado, né? E pedido para Deus um direcionamento para uma pessoa cuidar da área administrativa, uma outra área. Cris, mas só para esse povo entender, o César, quando ele te chama para essa conversa, para essa nova oportunidade,
Ele te chamou para essa nova oportunidade porque o seu resultado estava baixo. Ele te chamou para essa nova oportunidade porque o seu time estava desalinhado. Ele te chamou para essa nova oportunidade porque você estava perdendo pessoas, porque a empresa estava sofrendo com você como diretora. Ah, ah, só para as pessoas entenderem, porque as pessoas elas têm uma crença, Cris, de que se as novas oportunidades elas só vêm disfarçadas de o cara precisa me tirar dessa posição. Entende? Ninguém tira alguém de uma posição se o jogo tá sendo vencido, se a empresa está sendo beneficiada. Explica um pouco disso para as pessoas, porque eu conheço a história. Eu sei o que o céu fez, e eu sei a Uhum. diretora que você foi. Eu posso abrir esse microfone aqui para qualquer diretor para contar a diretora que você foi. Tá longe de aparecer uma dessa daí. Mas abre aí para nós, Cris, esse jogo. Gente, na verdade, até em entrar nesse assunto, o que que acontece? O meu time estava muito bem alinhado, graças a Deus, super redondinho. Eu não tinha problema nenhum, com a minha equipe, muito pelo contrário, eram pessoas assim extraordinárias. Só que o que que eu falo para você em relação ao cuidado de Deus? O cuidado de Deus foi com a minha vida. Eu viajava muito, tinha uma criança pequena em casa, entendeu? E o César, nessa hora, ele pensou na minha família, no meu marido, no meu filho, por ser mulher, deixando criança pequena. E, gente, eu não reclamava, tá? Pelo amor de Deus, não reclamava, sempre fiz meu trabalho com muita excelência e sempre dei meu melhor. E aí, nesse dia, o César me trouxe falou, Cris, eu sei o quanto é difícil para você viajar, ficar muito tempo fora de casa, né, longe do Heitor, e eu queria te dar uma nova oportunidade, um novo cargo, para você não precisar sair de Goiânia. O máximo que você vai é Goiânia e Brasília. E aí ele foi me explicar, me explicou tudo, falou que foi, olha para você ver tanto que é interessante. Dizendo ele que orou, né, pediu para Deus um direcionamento, né? E Deus mostrou eu e ele falou assim, mas a Cris, desse jeito, até engraçado. E foi exatamente isso. E olha para você ver o tanto que é interessante e assim, nesse momento eu também fui muito obediente. Porque eu pensei, se Deus, se foi Deus que colocou eu nos sonhos deles, tá, que deu eu como resposta, tinha que aceitar, eu tinha só que aceitar. Ele falou para mim assim, me falou tudo, né, e que eu achava e que me dava 3 dias para mim pensar. Eu falei, César, eu não tenho que pensar em nada. O Antônio sabe disso, é prova viva e ele vai lembrar. Eu falei assim, eu não tenho que pensar em nada. A minha resposta é sim. O que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, mas você me direciona e eu sei ir junto. E foi exatamente desse jeito. Agora pensa, eu tinha trabalhado e a minha equipe estava redondinha, redondinha. E aí vocês não fazem ideia do, assim, eu acho que foi um dia tão assim que nós devíamos ter gravado, né, Antunes? A gente não gravou, porque a gente, na reunião que a gente teve para né, para mim sair da área comercial, entrar um novo diretor, foi muito especial. Eu não imaginava o quanto eu era querida e tão amada daquele jeito, e eu deixei muito bem alinhada toda a equipe, e tá até hoje. E assim, foi incrível. E eu vi que estava no caminho certo, entendeu? Deixei muito bem alinhado. Comecei do zero. Gente, eu comecei do zero. E eu acreditei naquilo de novo. E hoje eu estou aqui, sou diretora administrativa da empresa, também, né, ajudo o César nas coisas dele, e Deus ele tem me honrado e me prosperado e me ensinado. E aí vida Cris, por aí vai. eu vou esticar esse negócio aqui. Eu vou esticar, porque a gente não pode pegar leve. A gente não pode. Eu não posso, porque é o seguinte: isso aqui é provérbios para empreendedores, provérbios para liderança, provérbios para quem quer romper, crescer, vencer. Então a gente precisa mostrar para essas pessoas o que realmente. Não essa venda de falácias aí fora, de que vai abraçar a árvore que você vai vencer, vai. Não, não. Tem que mostrar a vida real. Deus, através de Jesus Cristo, claro, né? Jesus, ele tá lá
com o Pedrão, o pescador que só pescava quando Jesus aparecia, porque eu nunca vi um texto de Pedro pescando peixe se não, se não for com Jesus. Pedro recebe visitação duas vezes. Por duas vezes. Pesca milagrosa, pesca maravilhosa. Mas vamos focar na segunda, porque na segunda pesca, Cris, Jesus transborda no barco de Pedro tanto peixe, que Pedro teve que pedir ajuda para os barcos dos lados, barcos dos amigos, porque senão ele ia afundar, Cris. De tanta prosperidade, de tanto peixe. Há estudos rabínicos que dizem que Pedro, com aquela pesca, estava rico. Acabou, Pedro está rico. Vocês têm noção disso, gente? Foi tanto peixe, Aires, que Pedro ia falar assim, ó, eu estou rico, acabou. Eu já posso aqui, vou aplicar esse dinheiro, vou ver de renda. Ou então vou abrir uma empresa agora e vou botar gente para pescar para mim. Vou abrir minha empresa de pesca. Presta atenção. Só que olha o padrão de Jesus Cristo. Jesus, ele nunca vai encher seu barco para te deixar preso dentro dele. Uhum. Ai, 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 eu vou apertar o calo. Quando ele enche seu barco, que você fala assim, agora vai fluir, ele te convida para fora. Então, agora vem aqui, vamos caminhar comigo, deixa eu te mostrar um negócio. Mas e o barco que você encheu? Agora que eu pensei que usufruí, poxa, agora que eu alinhei meu time, agora que meu time tá redondo, me esforcei tanto para montar esse cenário. Agora que eu pensei que a gente tinha caminhado um ritmo. Não, não. Abandona tudo. Deixa eu ver a sua capacidade de abrir mão daquilo que você acha que construiu. Eu vou falar. Deixa eu ver a sua capacidade de abrir mão da sua liderança. Porque, Cris, as pessoas têm um pensamento de líder bom é o líder que, quando ele está presente, as coisas funcionam. Não, 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 não. Líder bom, empreendedor bom, aquele que bate no peito e fala, cara, esse cara é líder mesmo. É aquele que, quando ele não está presente, as coisas não sofrem pela ausência dele. É aquele que, quando ele sai, as coisas continuam fluindo, continuam no mesmo ritmo. O ritmo não baixa, o ritmo continua. Presta atenção. Cris, como é que foi essa transição? Quem que assumiu a sua liderança, o seu time? Essa pessoa teve trabalho, ela sofreu. Como é que foi esse ponto dessa transição, Cris? Baixou o resultado, o time sofreu, como que foi? É, então, vamos lá. Essa transição foi uma bênção, na verdade, né? Foi bênção para mim e foi bênção para quem estava pegando também, assumindo de fato. Foi o diretor Leandro, que é uma pessoa extraordinária. Eu sei que no início teve alguns ajustes, porque, gente, eles estavam acostumados comigo e para uma outra pessoa que tem uma outra dinâmica, é normal isso acontecer. É normal. Mas graças a Deus, os meninos estão muito bem com eles. Não caiu os números. Oscila de vez em quando, é normal, gente. A gente tá falando de vendas, entendeu? Mas o time tá aí, o pessoal tá aí. Eu sou de Goiânia, né? Para quem não, né? Acabei não falando. Então, assim, as meninas de Goiânia tá tudo aqui na empresa. E é isso aí. Então, assim, é bênção. Glória a Deus por isso. Então, pega essa chave, gente. Pega essa chave. Goiânia sempre foi uma bomba na mão da empresa. Sempre foi o ponto onde Deus virou a chave da empresa. A empresa é aberta, estabelecida em Brasília, nossa matriz é aqui até hoje. Bom termo, o Aires, região nuclear. Só que quando Deus recebe, desculpa, só quando Deus entrega a direção ao pastor César para se mudar para Goiânia, que essa história também é uma história legal. Vou pedir para ele contar para vocês quando for o dia de fazer a live com o Greco. O céu, quando dá essa direção para o pastor César ir para Goiânia, o pastor César obedece imediatamente, da mesma forma que a Cris trouxe esse nível de obediência. Lá houve uma grande conexão.
Foi de lá que saiu os diretores, as conexões dos diretores. Foi de lá que a empresa deu esse boom de expansão. Deus ele tem uma geografia certa para as coisas acontecerem na sua vida, amém? Levanta sua mão que eu senti de profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo que Deus ele vai te direcionar, porque eu sinto que tem pessoas aqui que precisam sair de suas geografias. Eu sinto que tem pessoas aqui que precisam ser impactadas por uma nova geografia e o céu vai te direcionar. Eu não sei como é que está a sua vida, estruturada ou não. Eu sei que se o céu bradar na sua história e apontar um novo destino, uma nova geografia, não se prenda, não se apegue àquilo que você construiu, não se prenda, não se apegue àquilo que você já deixou pronto. Pelo contrário, não olhe para trás. Se o céu apontar o destino profético para a sua vida, porque eu sei que tem pessoas aqui que vão receber direções. Tem corações aqui, Marcelo Antunes, que já estão desconectados com a geografia atual. Tá sentindo vontade de viver algo novo. Deus vai mandar um caminhão de mudança aí na porta da sua casa, viu? Você vai ter que sair desse lugar, porque tem lugar que a geografia é como se fosse uma prisão, prisão física, emocional. Mas Deus vai apontar um novo destino profético para a sua história. O destino onde a sua empresa vai romper. O destino onde seu casamento vai acontecer. O destino onde as suas finanças vão ser transformadas. O destino onde seu ministério será alinhado. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que você esteja atento a essa nova direção de Deus. Que o seu coração não trave quando essa direção chegar. E pelo contrário, que você seja capaz de abrir mão em obediência ao Senhor. Amém ou não amém? Esse nível de obediência vai fazer a sua vida ser transformada. Eu queria entrar nesse assunto, mas antes, porque tem um texto muito bom aqui em Provérbios capítulo 18. Caleb, lê Provérbios capítulo 18 para nós, na versão NVI, por favor, para a gente entrar nesse assunto. Perfeito. Provérbios, versículo 18. O homem sem Não, juízo. perdão. Provérbios capítulo 18. Ok. Todo o capítulo. Todo o capítulo. Perfeito. Versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quando vem a impiedade, também vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem sem águas profundas, as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios, para privar da justiça o justo. Os lábios do tolo provocam briga, e a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o mais íntimo do ser. Quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem é destrutivo. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. A soberba do coração procede à ruína, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à procura do conhecimento. O presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o
questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, a colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Jesus amado, que texto. Gente, se eu for abordar ponto a ponto desse Provérbios capítulo 18, a gente só sai daqui amanhã, viu? Porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Eu acredito que um dos provérbios mais profundos que já apareceu aqui até agora. Eu quero começar pelo versículo 21. Lê para nós, Caleb, o versículo 21, de novo, por favor. Versículo 21. A língua tem o poder de vida e morte. Quem ama comerá do seu fruto. Perfeito. Esse texto ele é muito poderoso para esse ponto que a Cris entrou. Porque tem situações que vão vir na sua vida que vão te exigir abrir mão de algo, que vão te exigir, sabe, sair de cenários, que vão te exigir a sua posição. Tem gente que está apegado a isso. Só que nesse momento, lembra que o texto disse que você está sendo provado, medido? Você está sendo provado bem nessa hora aí. É como se bem nessa hora tivesse um anjo do seu lado olhando assim, ó, deixa eu ver como é que tá o coração dela na hora que ela vai ouvir essa notícia. Deixa eu anotar as palavras que vão sair da boca dela. Será que vai sair um, tá louco, César? Que é isso? Não, mas agora que eu, não tem como, porque o que vai sair da boca? Vamos olhar, vamos prestar atenção. Você precisa entender que toda palavra que você lança, ela é uma semente. Toda, pro bem ou pro mal, tá? Liene, toda palavra lançada é uma semente. E se ela é uma semente, Mateus, toda semente produz colheita. Toda semente. Toda semente vai produzir fruto, o fruto vai produzir colheita, Julião. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está plantando. Sandrão, o que a gente está plantando com as nossas palavras? Luísa, o que você tem plantado com as suas palavras? Diante dos desafios, Aline, não só diante dos desafios, mas também profeticamente falando, o que nós temos plantado com as nossas palavras. Nós vamos colher fruto disso, gente. Deus te deu uma ferramenta poderosa que está dentro de você, a sua boca, a sua voz. Deus te deu uma ferramenta poderosa para você mudar destinos, para você mudar a rota, mudar as estações. Eu estou trazendo esse exemplo e já vou passar para a Crislane falar, mas eu quero que você pegue essa instrução, faz uma prova, faz um teste com Deus. Eu não sei, Lilian, você que está aí no chat aí, vivíssima, ativa. Eu não sei quais os desafios que você está vivendo hoje. Você que está aqui nessa live, eu não sei o que você está vivendo hoje, desafio. Eu não sei que área que você precisa que Jesus chegue hoje. Greco, se Jesus chegasse hoje, Perla, você que desejou um bom retorno, meu pastor, ali na madrugada, Perla, se Jesus aparecer hoje na sua frente e falar assim, você tem um pedido, uma área.
Que área que você quer que eu coloque a mão hoje? Que área que você quer que eu chegue junto nela hoje? Tayana, você que está acompanhando a gente aí dirigindo. Tayana, olha só. Que área que você quer que Jesus coloque a mão hoje? Olha para essa área hoje. Faz esse desafio hoje. Levanta 7 dias com orações e lançando palavras proféticas boas do que você quer viver dentro dessa área. Pega essa área e fala assim: eu profetizo que essa área vai frutificar. Eu profetizo que vai destravar. Eu profetizo que vai ser isso. Eu profetizo que vai ser aquilo. Eu vou viver isso, isso, isso e isso nessa área. Essa área vai ser assim, assim, assado. Vai acontecer isso, vai transformar isso, eu vou conseguir isso, vai destravar isso, isso aqui vai virar, isso vai acontecer. Começa a lançar palavras e você vai ver que essas palavras vão ser lançadas como sementes, ela vai gerar fruto, essa área vai começar a entrar em movimento no reino do Espírito. Vai movimentar. Eu já quero puxar para Cris. Cris, você recebe esse novo desafio do César. Um desafio que te fez. O pessoal só olha para a Cris de hoje, né? O pessoal só olha assim: ah, Cris tá bem. Cris tá legal. Pô, Cris tá voando. Mas ninguém olha para a Cris que teve que abrir mão. Para a Cris que teve que ouvir em obediência sem questionar. Fala um pouco disso para nós, Cris. Como que foi essa transição para você? E deixa fluir esse rio de águas vivas que é dentro de você. Você é uma mulher que é um poço profundo, Cris. Bota para fora. Olha, eu eu fui para uma eu fui para uma área que eu não tinha nem noção por onde começar. Na verdade, é até engraçado. Nem o César. Ele me passava algumas funções e aí ele me passava, por exemplo, de manhã. Quando era à noite, eu já entregava para ele. Depois eu descobri que ele falava assim: Poxa, eu mandei isso aqui para ela para ver se ela ficava uma semana nesse negócio aqui. Ela já me entregou no mesmo dia. O que que eu vou passar para ela agora? Era desse jeito. E aí, assim, eu sempre tive muito cuidado com isso, né? Eu sempre fui muito de. Gente, o que eu tenho mais nessa vida é planilha, vocês não fazem ideia. Então, assim, eu sempre fui muito de números, de organização, dessas coisas. E aí, o César vendo esse jeito meu, assim, de trabalhar essas coisas, faz isso, faz aquilo. E aí eu fui organizando a documentação da empresa, dos parceiros, né? Dos colaboradores. Eu fui arrumando tudo, gente. Fui arrumando. Isso eu acho que foi um alívio pro Greco também, porque hoje eu ajudo muito ele nisso. E a gente foi organizando a casa, foi organizando tudo. E nesse período, o César foi me dando funções também, coisas que eu fui fazendo aos poucos. Gente, nada foi. Tá aqui, ó. Isso aqui tudo é o que você vai fazer. Não. Eu cheguei hoje, aonde que eu cheguei. Foi cada coisinha que o César me passou e eu fui entregando, trazendo fidelidade, lealdade, comprometimento, disciplina, Resolvendo tá? problemas, né, Cris? Problema. Ó, eu quero falar uma coisa pra você. Nossa, pega essa. Ó, como se diz, pega essa. Você que reclama, porque eu só tenho problema, porque eu só tenho isso, porque o meu dia tá, desculpa, sendo rasgado um inferno. Agradeça. Se tem problema e tem você para resolver, é porque você tá aí para resolver. Porque se não tiver, o que que você tá aí? Não precisa ter essa função. Nós estamos aqui para resolver problemas. E problemas vai ter na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você estiver, vai ter problemas. Vai ter que lidar com pessoas. Então, deixa melhor. Nossa, chegou um problema. Senhor, muito obrigado por esse problema. Agora me ajuda a resolver aqui que eu não estou dando conta. Mas me dê um direcionamento. E outra coisa, você que é colaborador, não pega esse problema e xinga no seu chefe, no seu, sei lá quem que seja. Tô com esse problema aqui. Como que eu resolvo? Cara, ele não quer saber, ele quer que você resolve. Então, pega isso aí, vê as opções de soluções que você tem, e chega. Greco, ó, tem esse problema aqui, tô com esses 3 tipos de soluções. Eu acredito que essa aqui seja o melhor caminho, mas queria a sua opinião. Qual dessas a gente faz?
Não, Cris, é essa daqui, vai por essa. Ponto! Sem muito bababá, sem contar todo o problema que começou lá. Não adianta, gente. A gente só quer resolver o problema. Só isso, mais nada. Isso, quem me ensinou foi o César. Eu não era assim, tá? Eu pegava um problema, gente, era 5 minutos explicando aquele problema pro César. Ele, você resolva! Desse jeito, né? E aí eu falava, meu Deus do céu. E aí ele falava assim, Crislaine, vê, só me passa a sua solução. E eu fui aprendendo. E, gente, de fato, foi a melhor coisa na vida. Como se diz, a paz em Israel reina. É desse jeito. Eu só passo, vem a situação, eu vejo o problema, busco as soluções. César, essa e essa. Cris, faz desse jeito. Ponto. Tá bom. Ok? Próximo. E é sobre isso. Sem sofrer. Entenda que isso que eu vou ter Gente, não tem como murmurar, não adianta reclamar, não adianta questionar. Só resolve. Esquece isso. Não leva pro coração, joga pra lá e pronto. Simples assim. Eu não era assim, tá, gente? Mas eu aprendi. E vocês também podem aprender. É literalmente sobre isso, Cris. Eu até falei já aqui sobre resolver problemas, só que é importante as pessoas verem isso na prática. Gente, a vida da Cris é resolver problema. A Exatamente. vida dos diretores aqui é resolver problema. Vida de líder é resolver problema. A vida do Greco, meu Deus, é resolver problema. A vida do Marcelo Antunes, resolver problema. Pega essa chave, Júlio, todos os diretores estão aqui, Leandro, todos vocês, Nassim, todo mundo. A vida desse povo, a vida do Cristo é resolver problema. Só que todo mundo quer olhar por quanto essa pessoa está vivendo, a qual carro que ele anda, qual a casa que ele está, quanto que ele ganha, como que é isso, como que é aquilo. As pessoas só querem o status e o usufruto, elas não querem pagar o preço. Exatamente. Olha para o status da vida que você quer, olha para o usufruto do nível que você quer e já meça o nível de esforço que você vai ter que ter. Esteja disposto a pagar essa conta. Esteja disposto a acordar de manhã para resolver problemas. Esteja disposto a não sofrer com quantidade de problemas. Os problemas não podem te matar. Imagina, quanto maior o tamanho do empresário, muito mais problema ele vai ter. Mesmo. Só que se você não tiver emocional para lidar com isso, você vai morrer. Quanto maior o nível do teu time, quanto maior o nível da tua diretoria, quanto maior o nível do teu negócio, maior vai ser o nível do teu problema. Tudo cresce junto. Vai prosperar, vai crescer tudo, vai crescer tudo. Então alinha o teu emocional. E é o que eu falo, eu vou repetir aqui. Você é reconhecido financeiramente pelo nível dos problemas que você resolve. Aprenda a lidar com pessoas pragmáticas. Ah, essa eu vou ensinar. Essa eu vou dar essa chave, Cris. Eu vou dar porque eu não sou nem baú. Essa eu já queria falar já tem uns dias. Aprenda a lidar com gente grande. Aprenda a lidar com gente próspera. Aprenda a lidar com líder. Líder grande. Tô falando de líderzinho, não. Tô falando de gente de resultado. Gente de resultado não senta em mesa de fofoca. Gente de resultado não tem tempo para historinha. Gente de resultado não quer saber de A, B, C. Ele não tem tempo. A mulher de resultado, o homem de resultado não tem tempo para estar em mesa de conversinha. E o pior, nem com os problemas dela mesma, da empresa dela mesma. Vai conversar com alguém de resultado? Líder, você que está aqui. Vai conversar com alguém de resultado? Vai falar com alguém, quer alguma solução, quer resolver algo? Para de mimimi, para de construir uma história, para de escrever um livro. Essa é a sua função. Se precisasse de alguém para pensar junto com você, você não tinha que estar aí nessa posição, não precisava de você. Entende ou não? Essa é a função do líder. Essa é a função de quem está nessa posição, nessa cadeira. Imagina se todo problema, você que está aqui que é da empresa, imagina se todo problema que a Cris tiver,
tanto na empresa quanto na vida pessoal do César, porque a Cris administra tanto a empresa quanto a vida pessoal do César. Gente, a Cris cuida de tudo o que é do César. Vocês têm noção? Eu já vi isso, tá? Da Cris chegar em lugar e falar assim, pastor, ó, o senhor tem um apartamento aqui assim, assim, assado. E ele nem sabia. Eu já vi situação dessa. Ela administra tudo da vida pessoal dele e da vida e da empresa, da diretoria, dos parceiros. Você imagina se todas essas duas frentes de problema a Cris ligasse para o César para ele ajudar ela a pensar, a construir uma solução. Você acha que você ainda estava nessa função, Cris, se você fizesse isso? Uhum. Você já tinha matado o César. Já. Já tinha matado ele. Nós conhecemos o Branquinho. Você já tinha É, matado ele. com A, certeza. a solução, gente, é, ó, literalmente a chave que a Cris entregou. Lidar com pessoas pragmáticas não é contar história. Ele não quer saber a história. Traz o problema, já traz a solução. Nunca traga um problema sem ter solução. Traz o problema, traz solução. Ó, tem solução A, solução B. Qual que você quer? Pronto. Ele vai falar, solução A. Ou então, solução A com esse ajuste. Muda isso aqui, faz assim, uma coisa que você não viu. Mas é pragmático. É, preciso falar com você. Você matou o cara. Você precisa que você me atenda aí agora. Pragmático. Cara, pega seu telefone, vai passar um problema pra alguém, pega seu telefone. Ô, diretor, eu tô com um problema assim, assim, assado. É, eu já desenhei as possíveis soluções A, solução B. Ah, irmão, eu preciso resolver isso aqui agora. O que que você acha? Pode me dar uma direção? Ponto. Acabou. Problema resolvido. Paz estabelecida em Israel. Cris, quais foram os seus maiores desafios nessa transição de função, nessa transição de diretoria? E o que esses desafios mudaram, não só na Crislane como mulher, mas na Crislane como profissional, como empresária? Explica um pouco para essas pessoas os novos desafios que você enfrentou e o quanto isso te esticou. Olha, eu, quando eu saí da área comercial, na área comercial, quem estava acima de mim era o Antunes, né? Então, todos os meus problemas que eu tinha que resolver, eu resolvia com o Antunes. Agora, pense eu sair debaixo do Antunes e ir para César. Para mim, esse foi um dos maiores desafios para mim, porque, gente, eu cheia de bloqueios mesmo, tinha muita dificuldade, então às vezes eu levava sim pro lado pessoal, tô sendo muito honesta, às vezes eu levava sim pro lado pessoal, porque o César, ele não é doce, tá? Hoje ele melhorou muito, muito mesmo. E então, assim, o jeito dele falar já é um jeito agressivo, mas dele, eu precisei aprender para lidar com isso, entendeu? E assim, foi um processo muito difícil para mim. O ano passado, foi ano passado? O ano atrasado? Acho que foi ano atrasado. Que ele fez algumas perguntas numa reunião da diretoria e eu já estava pronta para responder as perguntas que ele estava fazendo para todos. Porque eu achei que na hora que ele ia chegar em mim, ia ser a mesma pergunta. Não. E aí, a hora que chegou em mim, a única pergunta que ele fez, Cris, qual que é o seu maior desafio? E eu falei, você. E foi muito engraçado. E para mim foi engraçado, porque se fosse em outra época, eu jamais falaria isso, entendeu? E foi muito bom, porque assim, o César, ele. Gente, o César de hoje não tem nada a ver do César do ano passado, pior, atrasado, retrasado, nada. Ele é. Gente, ele é outra pessoa. Hoje ele tem mais cuidado para falar com você, ele te escuta, ele conversa com você. É diferente, é totalmente diferente. Só que lembrando, eu não tenho isso de. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você trabalha com ele, é, que oportunidade boa, né? Então você está sempre com ele, escutando. Não, gente, esquece. Ops! Eu sou a pessoa que menos convivo com o César. Eu cuido das coisas dele. É bem diferente, tá? Eu cuido das coisas dele. E eu não tenho esse negócio de sentar com o César, de escutar. As oportunidades que eu tenho é quando eu tô com vocês. É isso. Então, assim, eu não perco oportunidade de escutar ele. Mas eu não tenho tempo. No WhatsApp vou conversar
conversar. Não, eu não tenho isso. Eu sou extremamente profissional. Eu não tenho intimidade com o César. Eu sou leal e fiel a ele. Eu cuido das coisas dele. É bem diferente. Entendeu? Então eu tenho um cuidado com as coisas dele. Às vezes as pessoas misturam demais. Entendeu? Então eu falo para você, colaborador, empresário, né? Cada um com a sua função, não misture. Às vezes no momento que seu chefe ou que seu diretor foi vulnerável naquele momento de fragilidade, mostrou algo e compartilhou com você, não entenda que ele te deu uma liberdade. Não é isso, tá? Tome cuidado com isso. Você tem que entender, né, que aquilo ali é Que só chave que você deu, Cris. Que chave. Continua, minha filha. Deixa Deus te usar. esse negócio é muito delicado, porque as pessoas misturam demais. Eu sou assim, ó. Você quer ser amigo ou você quer trabalhar para aquela pessoa e ter, né, e cuidar das coisas dela? Eu quero trabalhar, ser leal, ser fiel, ser uma pessoa que ele confie em mim, entendeu? A amizade é aquilo que ele vai ser vulnerável, vai conversar da intimidade, falar. Eu não sou essa pessoa. Eu tô ali para cuidar das coisas dele, entendeu? Eu tô ali para o momento, as coisas dele tá ali, eu resolver com ele. Agora, falar sobre intimidade, cuidar, isso aí é os amigos dele, ele tem amigos. A gente tem que entender que cada um tem a sua função na vida de alguém, entendeu? E a gente não deve misturar isso. As pessoas misturam demais. Eu falo, aí é onde que às vezes perde o emprego, perde o trabalho, vira uma bagunça, vira fofoca. Gente, só faça a sua parte. E é sobre isso. E tá tudo bem. E aí, ali, ó, você vai, ó, deslanchar. E é uma coisa assim. É interessante. Eu tenho muito cuidado com isso. E sempre tive, desde da onde que eu vim, Pastor Michel, eu sempre tive esse cuidado em relação aos trabalhos que eu passei. Faça o seu trabalho com muita excelência. Ah, e outra coisa, gente. Se você quer ser visto, só o que te entrega, faz algo a mais. Sempre faça algo a mais. Porque se for para fazer só o que te entrega, é aquele ditado, né? Qualquer um vai fazer, mas seja diferente. Faça diferente. Seja diferente. E isso vai fazer toda a diferença em qualquer lugar que você estiver, qualquer empresa que você tiver. Escute, ouve, né? Eu sempre falo que às vezes você está numa posição e aí aquela posição, às vezes as pessoas acabam sendo um pouquinho soberba, acha que, né, eu tô numa posição, pode, né, falar de qualquer jeito. Ah, eu sou melhor. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que vocês, vocês não são melhores que eu. Aprenda a escutar. O seu colaborador, ele quer falar com você, escute ele. Às vezes o que ele vai te falar é algo que vai complementar, que vai te ajudar. Ó, a Jana tá aí, ela sabe como a gente lida com pessoas, a gente lida com peão, a gente lida com um monte de gente. Vocês acham que eu chego mandando? Ah, você tem que fazer assim. Eu não tenho nada. Eu chego e falo assim, seu Luiz, o que que você acha da gente fazer assim? Eu acredito que desse jeito vai ser melhor. Queria a opinião do senhor. Ele que é o mestre de obra, não sou eu. Por mais que eu tenha uma visão diferente, talvez ele não tá vendo naquele momento, mas dá ele ir lá e fazer isso. A gente direciona, a gente pede opinião, a gente traz aquelas pessoas para o nosso lado. Você que tem seu colaborador, não chega a chamar a atenção dele, não, na frente das pessoas. Ah, é assim, você fez errado, tá errado, tá. Gente, chama ele para um café. Fulano, eu acho que nessa parte aqui, o que que você fazer assim? Eu acredito que isso que vai ser melhor para você, vai te fazer crescer, parará. Explica, puxa ele para o seu lado, peça opinião, faça ele pensar. Gente, ele vai entender. Ninguém pega assim, ó. Ele vai entender, ele vai buscar melhorar. E é assim que a gente faz. A gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa escutar elas, a gente precisa ouvir elas. Elas também querem ser ouvidas, mas valorize essas pessoas também. Elas estão ali, elas são seus braços também. Elas precisam ser escutadas. Forte demais, Cris, isso que você está trazendo, porque isso fala sobre tanto aprender a lidar com pessoas quanto a servir, né? A gente Exatamente. precisa aprender a servir pessoas. Eu acho que esse foi o maior ponto que transformou sua vida, Cris.
Isso. saber servir, cuidar de pessoas, né, e servir com excelência. Acho que todo mundo aqui que faz parte da empresa já foi servido, cuidado pela Cresline. Não só na área eh, empresarial, profissional, há muitos aqui nas suas vidas pessoais. Então, e engraçado que isso é um dom da sua casa, né? O Ricardo é assim Sim. também. Ricardo, Uhum. o Ricardo é um servo de um jeito, um cara com coração. Jesus amado. Eu, eu queria terminar com essa chave, sabe? Aprenda a servir. Aprenda a servir pessoas. Aprenda a cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Eu não sei onde Deus te plantou hoje. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão hoje. Eu sei que aquilo que ele colocou na sua mão precisa ser cuidado com excelência. A gente ouviu uma palavra na conferência da missionária Gabriela Santos quando ela fala a respeito da mensagem do mensageiro. O mensageiro pode morrer, a mensagem não. A gente precisa aprender a cuidar dessa mensagem e a levar essa mensagem de uma forma correta. A nossa vida, ela deixa uma mensagem. A nossa vida vai marcar um tempo e uma mensagem vai ficar. E eu não tô falando sobre vida e morte, eu tô falando que você tem passado por vida de tanta gente, por tantos lugares, e qual é a mensagem que ficou a seu respeito? Quando as pessoas lembram de você, qual é a mensagem que ficou a seu respeito? Qual é o sentimento que elas geram quando elas lembram de você? Então, bela frase, Adriano. O nosso comportamento transmite a mensagem. É aquela frase de Agostinho, né? Ah, pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário for, use palavras. São as suas ações, são as suas atitudes que marcam destinos, vidas e as estações. Que a gente possa aprender com a história da Kislane, uma mulher abençoada, de extremo sucesso, com uma história de transformação, de resiliência. E Cris, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem final de transformação daquilo que Deus fez na sua vida. Deixa uma mensagem para todas essas mulheres, também homens que estão aqui, ah, a respeito do que Deus fez na sua história. Se você pudesse dar um conselho, se você pudesse dar uma direção, uma mensagem final para fechar com chave de ouro. Eu, eu falo alinhamento. Por quê? O dia que eu fiz um alinhamento na minha casa, tudo mudou. Hoje eu tenho uma família muito bem alinhada, graças a Deus. Hoje nós somos cristãos, né? Nossos pastores é o pastor Jarley, pastor Arlete, são nossos pais, né? A gente fala assim. E a partir do momento que eu entendi que não era só trabalhar, e é o que a gente iniciou lá no Provérbios 17, e eu precisei alinhar a minha casa e ter um lar, as coisas mudaram completamente. Completamente. Hoje eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, o marido que eu tenho, o filho que eu tenho. Eu tenho um lar, gente, eu tenho um lar mesmo, um lar abençoado que eu escuto da Leia, que é uma pessoa que trabalha aqui para mim, e ela fala assim para mim assim que ela fica ansiosa para chegar o dia de vir para minha casa para poder cuidar da minha casa, porque ela sente uma paz dentro da minha casa que ela se emociona. Ela virou mais crente do que nós que somos crentes, porque tá aqui em casa é louvor o dia inteiro, né? O som tá ligado. E aí ela se emociona de falar, né? O cuidado que a gente tem. Então, se você quer mudar, comece dentro da sua casa. Alinhe a sua casa, alinhe com seu marido, alinhe com seu filho. Traga Jesus para sua casa. É ali que Deus, ele reage na sua vida. É ali que a paz estabelece. Então, e outra coisa, não tenha divisões, tá? Mulheres, homens, né? Não existe dois salários. Existe um salário. Junte os dois, se una, pague as contas. Sobrou 2.000? É 2.000 que o casal tem.
Organize as finanças, entendeu? Deus, ele prospera. E ele prospera em todas as áreas. Seja sábia, mulher, escute, né? Hoje eu falo que Deus, hoje eu olho para mim e falo, Deus, muito obrigada, porque todo dia eu vejo que eu tenho amadurecido muito. Eu tenho escutado muito, eu tenho colocado o meu joelho muito no chão. É, tem coisas que é Jesus que resolve, não é o homem. Então é joelho no chão. É oração, é jejum, é propósito, e é isso. E assim, é o que eu tenho feito dentro da minha casa. Para vocês terem noção, quando eu entrei na sete, eu já tinha meu apartamento, era simples. Em 5 anos, Deus me levou para um apartamento que para mim já estava lindíssimo. Mas depois de mais 5 anos, Deus me honrou com uma casa lindíssima, que hoje, né, é onde que eu estou hoje. E assim, eu sou muito grata a Deus, parece que eu estou vivendo um sonho mesmo. E eu falo, Deus, eu mereço isso. Não era algo, gente, que eu tinha me projetado para em tão pouco prazo. Mas Deus, ele foi lá e honrou e alinhou a minha casa. E hoje, realmente, cada dia que passa, eu tenho vivido o extraordinário de Deus. E se eu for falar aqui, vai ser muita coisa para vocês. E detalhe, gente, seja leal, seja fiel, dizime. Gente, se vocês soubessem o que que é dizimar e ofertar e fazer isso com o seu coração, vocês vão ver o que que Deus faz em todas as áreas da sua vida. Gente, não é só financeiro, tá? Pelo amor de Deus. É em todas as áreas, é dentro da sua casa. E declare, declare. E outra coisa que eu acho importantíssimo, levante já alegre, gente. É você que transforma seu dia. O dia que você, pelo amor de Deus, é você que faz a diferença no seu dia. Você tem duas opções. Ou você começa estragando tudo, ou você faz ele ser o melhor da sua vida. Porque amanhã vai o dia. Só resolve, seja grato. Deus, matei esse leão de hoje. Bora pro próximo. E é sobre isso, gente. Seja alegre, faça seu dia ser leve. Dê risada, né? Toma um bom café, faça uma boa mesa. Sente para conversar com seu esposo, com seu filho. Converse com eles. Gente, eu amo fazer mesa posta, tá? Eu não era assim, não, mas eu aprendi. Esse negócio é bom demais da conta. Leve Jesus para sentar com você. Ó, de Pastor Michel, eu vendo, eu nem sei onde que eu não sei se foi lá, algum lugar que eu vi. É, coloque-se na sua. Ah, aqui em casa é três, né? Eu coloco mais um prato, um copo e os talheres. Para Jesus, ele tá aqui do meu lado. Ele não tá me vendo. Embora sentar, almoçar e jantar comigo. É sobre isso. Traga ele pro seu lugar, pro seu ambiente. E detalhe, gente, deixe Deus cuidar. Fala para o Senhor, fala, Deus, se for para o Senhor estar, se for para mim fazer isso, que o Senhor esteja aqui. Que se não for, não é nem para dar certo. Então chame Ele para resolver tudo. Não vai resolver com a força do seu braço, porque não vai. Às vezes você está tão cansado de querer ser a Mulher Maravilha, o homem que não sei o quê. Não é sobre isso. Deixe Deus cuidar. Chame ele para o seu lado, escute, tenha sabedoria, discernimento. Ah, eu era de falar muito, gente. Eu era de questionar, eu era de murmurar. Meu marido tá aí, né? Ele deve estar aqui no meio da gente aqui. Ele sabe disso. E eu melhorei demais da conta, mas foi aos pés de Jesus. E o César não desistiu de mim também, porque eu fiz a minha transição para ser evangélica é recente, gente. Tem 3 anos isso. E eu sou muito grata a Deus. E vocês não fazem ideia do que Deus fez nesses 3 anos na minha vida, como mulher, como pessoa, em tudo, em todas as áreas. Se eu for contar aqui, é igual o pastor Michel falou, nós vamos ficar aqui horas e horas, porque é muita coisa. Então, assim, dá um livro. Mas, assim, eu sou muito grata pela oportunidade. E entenda, gente, observe, tá? As coisas chegam, observe, presta atenção. E detalhe, gente, quando vocês sentarem numa mesa, presta atenção. Sempre tem alguma coisa nessa mesa que vai fazer sentido para você. Sempre. Sempre vai trazer algo para você. E crie conexões, esteja perto de pessoas que você gostaria de ser como ela, de estar com ela.
ao lado de pessoas que vai te fazer crescer. Se você começar a andar com pessoas que murmuram, daqui a um dia você já vai ser uma murmuradora. Se você vai andar com pessoas que só fala de coisas boas, que é desenrolada, que fala de Jesus, aquelas pessoas que têm visão, você vai ser uma delas também. Você vai ser a próxima, né? Eu sempre falo assim, ande com uma pessoa, como é que é aquela, tem uma frase que ande com os 10 O milionários, você próximo, vai né? ser o Você é o segundo, próximo. não sei, que você vai ser o próximo. É sobre isso. Então, assim, crie conexões, mas com conexões com pessoas que vai fazer diferença na sua vida e na sua história. É sobre isso. Pessoas começou a questionar, murmurar, fofocar, sai fora. Essas pessoas elas só vão te levar para trás, vai trazer mais contendas para você e não é sobre isso. Então, assim, cuide da sua casa, cuida dos seus negócios. E é todos os dias, gente. É joelho no chão, né, Pastor Michel? É jejum. É mais E é tempo sobre de joelho isso. do que de pé, né, Cris? Exatamente. Eu sou prova viva disso. É isso. Provérbios capítulo 17, versículo 27 vai dizer: O que possui conhecimento é comedido no falar, e o homem entendido é de espírito sereno. Nós vamos terminar com essa chave, porque a Cris falou disso agora nessa parte final. É, quem mais tem conhecimento não é aquele que está gritando na esquina, não, gente. A sabedoria se expressa muito mais no calar, no silêncio, do que no excesso de palavras. A sabedoria se expressa quando você entende que é mais tempo de joelho do que de pé, é mais tempo ouvindo do que falando. Então, que você possa falar com Deus, que você possa ah, ter esse entendimento. Cris, você soltou muitas pérolas agora nesse final. Mulherada, eu queria pedir um negócio pra vocês. Eu tô colocando aqui agora o Instagram da Crislane aqui, ó, no chat. Sigam a Cris. Ela soltou muita chave aqui pra mulher, pra família, pra casamento. Nossa, só esse ponto de mesa posta daria uma live perfeita. Falar sobre o poder da mesa, o poder que isso tem na vida de alguém. Então, sigam a Crislane, que vocês possam ter ela como inspiração, porque para nós é uma grande inspiração. Cris, que Deus te abençoe. Obrigado por fazer parte dessa live, desse projeto, mas não só desse projeto. Obrigado por fazer parte das nossas vidas, por cuidar da gente. Tem gente aqui que nem sabe que já foi cuidado por você, mas que tem a sua mãozinha lá, eu tenho certeza disso. Então, que Deus possa te honrar e te prosperar cada vez mais a ti e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão por aqui, que Deus abençoe vocês, que você possa compartilhar essa live, que você possa convidar pessoas. Posta lá nos stories alguma frase que marcou você. Marca o pastor César Zanoni, marca a Crislaine, me marca lá também. Vamos para cima. Vamos fazer esse movimento acontecer. Amanhã, às 18 horas, em ponto, nós estaremos ao vivo novamente. Provérbios capítulo 19 e capítulo 20. Dois capítulos amanhã nós leremos juntos. O pastor César vai estar com a gente, vai ser um tempo extraordinário. Amém? Beijo no coração de vocês e a gente se encontra amanhã. Até mais, pessoal.